Uma das queixas mais frequentes que a gente presencia na clínica diz respeito à dificuldade que muitas pessoas têm para negar pedidos, demandas, convites. Por razões que não são capazes de compreender com clareza, as pessoas que não conseguem dizer não se sentem extremamente constrangidas e desconfortáveis por, na realidade, não desejarem acatar as demandas alheias. Em decorrência disso, acabam abrindo mão do próprio desejo para satisfazerem as necessidades das outras pessoas. A ocorrência frequente de situações dessa natureza faz com que os sujeitos que não conseguem dizer não se sintam prisioneiros de si mesmos. Incapazes de sustentarem o desejo de simplesmente não fazer aquilo que é solicitado pelo outro, passam a nutrir uma autoavaliação negativa, se considerando muitas vezes fracos e inseguros. Confusas por não entenderem os motivos pelos quais não conseguem dizer não, tais pessoas vão pouco a pouco forjando estratégias de fuga para evitar o encontro com aqueles que potencialmente poderão demandar algo delas. Elas passam então a adotar um comportamento predominantemente evitativo, pois, agindo dessa maneira, elas imaginam que conseguirão ao menos reduzir a frequência das situações em que se verão incapazes de dizer não. Se você é um desses ou se convive com alguém assim, com certeza já deve ter parado para se perguntar: mas de que inferno vem essa dificuldade? Por que para algumas pessoas é tão difícil simplesmente recusar um convite, uma proposta ou um pedido? Se a gente procurar essa resposta apenas no plano da consciência, muito provavelmente nossa empreitada será infrutífera. Afinal, sujeitos que sofrem desse mal são, muitas vezes, capazes de elencar inúmeros motivos pelos quais deveriam recusar as demandas que são feitas a eles. Porém, por razões que desconhecem, simplesmente não conseguem expressar a recusa. É nesse sentido, então, que a solução que a gente procura para o problema deve ser buscada em outra região da mente, uma mais profunda, ou seja, no nosso inconsciente. É nesse território do nosso psiquismo que residem os impulsos, medos, desejos e fantasias que, ao longo da nossa vida, nós fomos expulsando da nossa consciência. Exilados, por assim dizer, estes conteúdos continuam exercendo efeito sobre o nosso comportamento, meio que no modo automático e sem que a gente se dê conta disso. É justamente no inconsciente que a gente pode encontrar alguns dos motivos que levam certos indivíduos a se sentirem tão desconfortáveis quando desejam recusar alguma demanda do outro. Poderemos verificar, por exemplo, a presença do desejo de querer ocupar a função do objeto mágico que sempre satisfaz o outro. Pode ser que o sujeito em questão tenha sido colocado na infância justamente nesse lugar por seus cuidadores primários, por exemplo. Não são raros os casos em que os pais, muitas vezes insatisfeitos um com o outro no âmbito da conjugalidade ou até mesmo por outros motivos, procurem compensar suas frustrações por meio dos filhos. Os pequenos, então, se veem forçados a exercer para estes pais o papel de objetos compensatórios. Num primeiro momento, essa posição pode até ser um pouco prazerosa para a criança, pois ela se perceberá como importante para estes pais. O problema é que se trata de um papel insustentável no longo prazo. Ou seja, a criança não pode permanecer para sempre no lugar de objeto de desejo do outro. Ela precisa se emancipar subjetivamente e buscar os seus próprios objetos de satisfação. No entanto, algumas pessoas, por razões que somente no caso a caso podem ser devidamente analisadas, permanecem fixadas àquela posição e acabam inconscientemente buscando na vida adulta situações nas quais possam continuar servindo como objetos de satisfação do desejo do outro. Assim, não conseguem recusar pedidos, pois o desejo inconsciente de satisfazer esse outro, que ocupa hoje o lugar que no passado era ocupado pelos pais, acaba sendo mais forte do que o desejo do próprio sujeito. Uma outra possibilidade que também pode explicar a extrema dificuldade que podemos ter para dizer não se refere àqueles casos em que o indivíduo não recebeu por parte dos seus cuidadores primários o acolhimento, o olhar e a sustentação psíquica necessária para que se percebesse como alguém que existe e que tem valor. Nós não nascemos com essa consciência,
São os nossos pais ou outras pessoas que, porventura, tenham exercido a função parental os responsáveis por, entre aspas aqui, inocular em nós o sentimento de segurança básica que nos habilita a reconhecer nosso valor pessoal. Pessoas que não receberam nos primeiros anos essa espécie de injeção psíquica podem chegar à vida adulta carregando dentro de si um sentimento crônico de insegurança que as incapacita a perceberem os próprios interesses como legítimos e dignos de valor. Ou seja, sujeitos que não foram devidamente acolhidos, assegurados e validados na infância se veem, na grande maioria das vezes e de forma inconsciente, obrigados a considerar o mundo como um lugar ao qual eles devem se adaptar, e não como um ambiente no qual podem encontrar um lugar próprio e legítimo. Assim, diante das demandas do outro, nutrindo a sensação de serem, em alguma medida, indesejados no mundo ou ainda estranhos no ninho, entre aspas aqui, tais pessoas não se percebem como tendo o direito de dizer não. No fundo, elas mantêm a esperança infantil de que se fizerem tudo certinho, ou seja, se forem legais com todos e aceitarem tudo aquilo que o mundo impõe, finalmente serão validados e dignos de valor. Perceba, portanto, que a dificuldade de dizer não, muitas vezes, não está restrita apenas a uma falta de habilidade social, mas a processos psíquicos mais profundos, de ordem inconsciente mesmo. Ou seja, há aqueles que não conseguem dizer não, porque não querem abandonar a posição de objetos de satisfação para o outro, e há aqueles que não conseguem recusar demandas porque inconscientemente não se sentem autorizados a fazer isso. Enfim, gente, essas são apenas duas possibilidades dentre as várias que a psique humana, em sua gigantesca complexidade, pode abrigar.